tarde ao André, boa tarde a quem está nos assistindo. Meu entendimento, o entendimento da nossa bancada, é que essa CPMI ela não é pertinente diante do momento do país. O Brasil passa por um momento muito grave, fruto do que aconteceu nos últimos anos. Nós estamos vivendo ainda um período de muito desemprego, né, um alto custo de vida, tem 30, 40 milhões de pessoas passando fome, muitas outras com insegurança alimentar. A inflação ainda mostra sinais de risco e os juros do país estão nas alturas. Nós estamos, nesse momento, avançando num diálogo, numa discussão com o Banco Central, inclusive para mudar a taxa de juros. Então, o Brasil tem temas, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados tem temas muito mais importantes para se ocupar do que uma CPMI que corre o risco de se transformar num palanque eleitoral num ano que não é eleitoral. Numa CPMI, com todo respeito à boa intenção que possa ter tido o autor da ideia, que pode servir para aqueles que cometeram crimes no dia 8 de janeiro, aqueles terroristas que estão presos, tentarem, né, pela manobra de um ou outro parlamentar, tentar reescrever a história do Brasil e se passarem por vítimas. A gente tem visto nas últimas semanas várias declarações de deputados extremistas ligados ao ex-presidente, dizendo que quem está preso não é criminoso, não é terrorista, são pessoas de bem. O Brasil não quer isso, o Brasil não precisa disso. Nós temos que encarar os temas que mexem com a vida das pessoas. Nós temos que, por exemplo, criar políticas públicas, e eu acabei de ver a declaração do presidente Lula, para ajudar o pequeno e médio empresário que está endividado, para ajudar o pequeno e médio agricultor que está endividado, para ajudar o consumidor que está endividado, o microempreendedor individual, a pessoa que trabalha em casa. Então, nós temos temas muito mais importantes para nos debruçar. Entre eles, a reforma tributária, para que finalmente o Brasil aprove uma reforma tributária. Então, dispensar energia com outras coisas que não sejam os temas que mexem com a vida das pessoas, não faz parte da minha pauta, não faz parte da pauta da bancada do PT. Nós estamos fazendo, inclusive, um esforço muito grande com os líderes dos outros partidos. O líder do governo, Zé Guimarães, hoje já dialogou conosco. Para quem, talvez de forma desavisada, assinou essa CPI, ainda em tempo, retire a assinatura. Sim, eu tenho aqui, então, ao seu lado, né, e também ao meu lado, o autor do pedido de instauração da CPMI, o deputado André Fernandes, e ele vai poder, então, responder, inclusive, a sua colocação. É óbvio que eu não vou lhe perguntar, deputado, se o senhor acha importante a CPMI, porque o senhor fez o pedido. Eu lhe digo, o deputado Zeca Dirceu diz o seguinte: pode servir para terroristas se passarem por vítimas. O senhor acredita que isso pode acabar acontecendo, deputado? Olha, boa tarde, Sandra, boa tarde, Zeca, todos que estão aqui nos acompanhando. Eu não consigo entender o posicionamento do PT, do Lula, do governo e dos petistas, da esquerda em geral. Há não muito tempo atrás, a esquerda, o PT, o Lula, o próprio ministro da Justiça, Dino, estava dando coletivas de imprensa 24 horas por dia, dizendo: a nossa prioridade, a prioridade do nosso governo é punir os golpistas, punir os terroristas. Apesar de que esse termo é um termo errado, porque, enfim, a gente vai entrar na questão de crime tipificado sobre ser terrorismo ou não. Mas o ministro vivia dizendo: a nossa prioridade vai ser identificar, vai ser punir, vai ser fazer com que isso jamais se aconteça ou se repita novamente aqui em uma democracia. Bom, eu não entendo por qual motivo o PT voltou atrás, o Lula, o governo voltou atrás. Agora, veja só que interessante. Se você for acompanhar o que a própria imprensa diz, a imprensa relata que, por exemplo, a ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, informou com antecedência a pelo menos 48 órgãos do governo federal que poderia acontecer aqueles ataques na sede dos três poderes. Quais medidas foram adotadas? O que foi feito? Houve omissão? Houve prevaricação? Outra coisa, o próprio Zé Dirceu, pai do nosso deputado aqui presente, afirmou que isso foi uma tentativa de golpe dos militares. Ele tratando do Exército. No dia 8 de janeiro, quem estava sob o comando do Exército? Quem estava sob o comando das Forças Armadas? Não era o Lula? Muito estranho saber que há não muito tempo o PT queria investigação para punir de fato os criminosos, e é isso que nós estamos propondo, para ter uma individualização da conduta, para punir os criminosos,
para punir aqueles que fizeram quebra-quebra e vandalismo, mas também para dizer, opa, esses aqui são inocentes, esses aqui não têm por que estarem há mais de 30 dias presos, daqui a pouco 2 meses presos, sem a gente ter acesso ao processo, sem o povo ter a veracidade do que aconteceu, e mais estranho ainda, no início de fevereiro, o Lula decretar sigilo nas imagens da Câmara do Palácio do Planalto dia 8 de janeiro. Por que sigilo? Porque ceder somente parte das imagens para a imprensa. Não é muito estranho? Então foi partindo desse princípio que fizemos requerimento para protocolar o pedido de CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, do qual reunimos 189 assinaturas na Câmara dos Deputados e 33 assinaturas no Senado Federal. Ou seja, temos aí, pelo menos hoje, 222 congressistas querendo transparência e querendo essa comissão parlamentar mista de inquérito. Então, se tem prioridade, a prioridade é justamente para fazer justiça. Deputado Zeca Dirceu, eu vou lhe dar a palavra para fazer um contraponto e responder aí o que é a principal acusação do deputado André Fernandes, que seria uma incoerência, então, por parte do partido. Segundo ele, vocês queriam investigar, mas agora não querem a CPI para investigar. Uma coisa anula a outra? Como o senhor se coloca diante dessa suposta incoerência? Não existe isso, viu, Luciana? E quem está assistindo, quem está observando os fatos, sabe que não existe isso. Por quê? O nosso propósito continua o mesmo, que haja investigação rigorosa e que todos sejam punidos. Inclusive, nós estamos defendendo a tese sem anistia, enquanto alguns estão querendo passar pano para aqueles que tentaram dar um golpe, para aqueles que são, sim, terroristas, criminosos e destruíram a Praça dos Três Poderes, atentaram contra o Judiciário, contra o Executivo e contra o Legislativo do nosso país. As instituições, as polícias, o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal, o Poder Judiciário, está cumprindo o seu papel. As investigações estão fluindo, as pessoas continuam sendo presas. Agora, antes do Carnaval, 2 dias antes, vocês noticiaram aqui na CNN, um coronel foi preso. Então, há sim prisões acontecendo e pessoas que não devem permanecer presas, diferente do que diz o deputado André, estão sendo soltas. A notícia de hoje, ela é um fato que é inquestionável. 108 pessoas que não deveriam mais estar lá presas, porque não oferecem riscos, às vezes pode ser um idoso, pode ser um jovem, né? Foram levados até os seus estados, foram levadas até as suas residências. Então, o PT, a determinação do presidente Lula, a determinação do governo, a determinação da nossa bancada não mudou em nada. Nós somos coerentes, investigação rigorosa e punição a todos os culpados. O que nós queremos separar são as atribuições. Eu entendo e respeito quem pensa diferente, respeito o deputado André, eu entendo que o papel central do Congresso Nacional, da classe política, é se ocupar com os temas da população. Por exemplo, Luciana, eu quero muito que a educação volte a ser a grande prioridade do país. Eu acredito que o Congresso tem que se debruçar sobre isso. Nós temos obras do governo anterior, 1.500, 2.500 creches, 1.200 escolas que foram abandonadas, que foram paralisadas. O ministro Camilo Santana da Educação já liberou recursos de 1.200 obras entre creches e escolas que já estão sendo concluídas, já estão sendo retomadas. Eu fui convidado agora, vou estar no Paraná, em Laranjeiras do Sul, inaugurando uma escola do campo. É isso que o Brasil precisa, investimento na educação, avanços na saúde. O presidente Lula deu uma demonstração ontem clara do que é prioridade. Anunciou, deu largada a uma ampla campanha de vacinação. Então é sobre os temas da saúde, da educação, do emprego, da questão social, da fome, do meio ambiente, da agricultura, da indústria, do comércio, que o Congresso tem que se debruçar, e não uma CPMI sem sentido algum, sem função alguma, a não ser confundir a realidade e confundir o pensamento das pessoas. Deputado André Fernandes, existe uma parcela de articuladores que defendiam que a instalação de uma CPI pode acabar tendo um efeito contrário. Em vez de colocar o holofote ali no governo, no atual governo, pode acabar colocando ou trazendo efeitos negativos justamente para a oposição. O que o senhor acha disso? Deputado Zeca Dirceu, com todo respeito, mas é muita incoerência da sua parte falar e defender um sem anistia, quando, na verdade, o maior beneficiário aí da lei da anistia foi o seu pai, que se não fosse perdoado em 1979, ainda hoje estaria foragido.
Mas como não vem ao caso, quero falar aqui da CPMI. Se não vem ao caso, pedido André, você não deveria estar tratando aqui. É uma falta de respeito você apresentar o nome de alguém que não está participando do debate. É uma falta de respeito. Eu peço. É uma falta de caráter. Você tá trazer para o debate uma pessoa que não está aqui para se defender. É falta de caráter isso. Eu peço, deputado Zeca Dirceu, deputado André Fernandes, eu peço, deputado André Fernandes, por favor, me ouça. Eu peço que o senhor mantenha aqui o respeito a alguém que não está no debate, por favor, e que não tenha a ver algo pessoal com o deputado Zeca Dirceu. Por favor, responda a minha pergunta sobre a CPI. Vou responder. Posso responder agora, sim, sem por favor. interferência? É porque quando se fala na lei de anistia, a gente tem que lembrar o porquê que ela foi criada, lá em 79. Nada mais que isso, tá? Quando a gente vai relembrar lá dos 15 presos políticos. Volto a repetir. Mas, enfim, voltando aqui ao ponto da comissão parlamentar mista de inquérito. Estamos querendo uma investigação isenta e que puna, independente de ser extremista ou infiltrados. Volto a dizer, o governo do PT, Flávio Dino, voltou atrás e está na imprensa toda circulando que Lula e o governo temem que essa CPMI mirem nos prováveis erros do ministro Flávio Dino. Então eles estão assinando a sentença de culpa? Eles estão assumindo que erraram? Por isso, a gente defende, sim, uma comissão parlamentar mista de inquérito. Se a gente já vê o Poder Executivo participando das investigações através do próprio ministro, se a gente vê o Poder Judiciário através do STF também participando dessas investigações, por que não o Parlamento? Basta lembrar aqui, e é importante frisar na cabeça, na memória de todos, que os 3 poderes foram atacados. Então, nada mais justo que os 3 poderes estejam juntos, trabalhando de forma coletiva e punindo exatamente aqueles que cometeram o crime. E não deixando que injustiça aconteça contra os inocentes. É isso. Deputado, o senhor, André Fernandes, o senhor, na sua primeira fala, já destacou aqui a possibilidade de alguns presos terem seus direitos violados. E aí eu vou dar um minutinho para cada um para responder sobre isso. O senhor acredita que a gente tem esses criminosos, porque são criminosos, quebraram a Praça dos Três Poderes, estavam lá naquele momento, eles estão tendo direitos violados ou o ministro Alexandre de Moraes está cumprindo ali o seu papel? Vou fazer a mesma pergunta ao deputado Zeca Dirceu, já está feita. Por favor, cumpram esse horário de um minutinho para a gente poder dar espaço para os dois. Deputado André Fernandes primeiro. Olha, alguns deputados fiscalizaram em loco alguns desses presídios. Várias situações foram postas, deputada Júlia Zanato, deputado Nicolas com o senador Cleitinho, deputado Van Hatten também, tantos outros parlamentares, até mesmo um bloco de senadores da oposição foram lá e viram algumas coisas precárias acontecendo. Advogados dizem que não estão tendo acesso ao processo, outras pessoas dizem que a situação não é a situação adequada para aquelas pessoas que, pelo menos ainda foram condenadas, tem que se investigar, tem que ter a individualização da conduta, e por causa disso a gente defende sim que essas pessoas sejam tratadas, inclusive, com os direitos humanos que a esquerda sempre defendeu. Veja só, a esquerda passou a vida toda pautando os direitos humanos. A vítima da sociedade, eles chamam aqueles que matam, que assassinam e etc. Essas pessoas simplesmente pegaram, cercaram aproximadamente ali mais de 1.000 pessoas um dia após o quebra-quebra aqui na Praça dos Três Poderes, em outro local, ou seja, sem ser na cena do crime, cercaram, prenderam e está lá. É uma situação constrangedora e a gente quer um pouco mais de transparência. Não vou entrar aqui no mérito sobre como está sendo conduzido na Justiça, mas espero que o Parlamento possa fazer sua parte. Deputado Zeca Dirceu, um minutinho também para o senhor responder a mesma questão. Olha, se o Judiciário, o governo federal, as polícias não tivessem cumprindo seu papel, eu seria o primeiro a ser favorável que o Congresso assumisse a frente das investigações. Mas como todos sabem, tem o fato de hoje, 108 pessoas foram libertadas, o Judiciário está sendo até bastante equilibrado, né? Está cumprindo a lei, como está sendo também o trabalho das polícias nos estados, aqui em Brasília, e a ação do governo federal, e a ação exemplar do ministro da Justiça, Flávio Dino. Quando ficam trazendo o nome do ministro, é porque não se conformam com a reação enérgica, correta, que o ministro teve no dia 8. Aqueles que hoje atacam o ministro Flávio Dino os que queriam que o golpe do dia 8 desse certo, que ele não tivesse reagido, que ele não tivesse sido enérgico, não tivesse decretado, junto com o presidente Lula, a intervenção na segurança pública do Distrito Federal, que salvou a democracia do nosso país, não salvou apenas o governo do presidente Lula. Eu acabo de receber aqui uma notícia boa. Alguns deputados já estão retirando os nomes
da assinatura, porque assinaram imaginando que seria um propósito e agora já perceberam que é outro. Essa CPMI não vai funcionar.